esgotamento cerebral, fadiga adrenal, insuficiência da adrenal. São vários nomes que refletem para nós essa insuficiência do pensar, esse esgotamento cerebral. Se você se sente cansado, esgotado mentalmente, parece que nada está rendendo, seu cérebro parece que não dá mais conta, esse vídeo é para você, que eu vou te explicar aqui como funciona essa fadiga, o que interfere e como tratar de uma maneira natural, sem precisar usar os medicamentos. Então acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te explicar. Eu sou Karine Vincenzi, sou nutricionista e coach, trabalho com a nutrição ortomolecular há mais de 10 anos e estou aqui para te ajudar a entender um pouquinho sobre a fadiga de adrenal. Então agora vamos para o vídeo. Quando falamos de fadiga adrenal, nós estamos falando da glândula adrenal. Essa glândula, por gerar a fadiga, ela torna uma insuficiência na produção de hormônios. E quais são esses hormônios? Então, esses hormônios, vou botar aqui uma abreviação para vocês me acompanharem. Então, quais são esses hormônios produzidos pela adrenal? Para vocês entenderem, a adrenal, tá? É uma glândulazinha que fica em cima dos rins, tipo um chapéuzinho. É uma glândula bem pequenininha. Ainda bem que eu sei desenhar muito bem, né, gente? Tá? Então, só para vocês entenderem aonde está essa glândula. E ela produz hormônios muito importantes, por isso que gera essa fadiga. Se ela tá com uma insuficiência de produção, ela vai gerar a deficiência das famosas catecolaminas. As catecolaminas são os nossos hormônios adrenalina, noradrenalina e epinefrina. Então, assim, quando você tá feliz, você libera adrenalina. Então você pensa, você não tem a produção dessas catecolaminas sendo produzidas. Mas também, isso aqui é uma das funções da adrenal. Nós temos outros hormônios importantíssimos, principalmente o cortisol. Aí temos também testosterona e aldosterona. Então, nós temos esses 6 hormônios sendo produzidos, onde nós vamos focar principalmente nesses 3. E o principal aqui que eu quero trazer para vocês é o cortisol. Por que o cortisol? Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Todo mundo fala que o cortisol, ele é catabólico. Catabólico é quando quebra a massa magra e transforma em energia. Isso não é bom, certo? Porém, gente, é o cortisol que nos acorda de manhã. Nos mantém, dá aquele despertar na gente. Quando você tá estressado, né, você acaba tendo uma diminuição desse cortisol. Por isso que gera essa questão da diminuição da produção dos hormônios da adrenal. Então, você tem uma diminuição da produção de cortisol e fica mais sonolento, fica sem vigor, sem energia, porque você deixa de produzir esse hormônio que te dá, que te liga, né? Sem contar testosterona, que te dá vigor, aldosterona também, e adrenalina, noradrenalina e epinefrina, elas melhoram todo esse quadro com relação à disposição. Então, olha só, gente, que interessante vocês entenderem isso. A adrenal, eu vou até melhorar aqui o vídeo para vocês, ó, para vocês enxergarem melhor, tá vendo? A adrenal, ela produz todos esses hormônios aqui, e olha como isso é importante pra gente. Mas eu vou dar uma dica agora de como resolver isso, como ajudar vocês na prática a resolver a questão da adrenal. Então, assim, gente, para você melhorar a fadiga adrenal, você vai precisar principalmente suplementar complexo B.
falo em complexo B, vocês têm que entender que eu não tô falando somente de vitamina B6, B3, eu tô falando de todas as vitaminas do complexo B. Então é muito importante você modular isso no seu organismo. Então a primeira coisa que vocês precisam fazer é suplementar. Porém, é importante que a gente entenda que isso aqui nós estamos falando de suplemento. Quando a gente fala em suplemento, a gente tem duas coisas importantes que a gente tem que prestar atenção. O primeiro é a manutenção. Quando a gente fala em manutenção, a gente até pode pegar um suplemento de complexo B, aqueles de farmácia que tem um monte, B1, B2, B3, B4. Isso aí a gente entra na manutenção. Porém, se você tem uma deficiência de alguma dessas vitaminas, a letra tá linda, né? Se você tem deficiência de algumas dessas vitaminas, você precisa ver qual é a quantidade necessária. Então, por exemplo, vamos falar de B9. A B9 é o famoso ácido fólico. Algumas pessoas têm dificuldade de converter esse ácido fólico em folato, tá? Que é a forma ativa do ácido fólico, ou seja, o que a gente vai usar. A gente usa no nosso organismo uma forma ativa, tá, gente? É muito importante a gente saber disso. Quando a gente fala de vitamina D, nós temos a forma inativa e a forma ativa. Então, nós estamos falando da forma ativa. Quando você vai fazer uma avaliação de parâmetros bioquímicos para saber se você tem uma deficiência, você precisa avaliar esse fator aqui e o folato. Não adianta você olhar somente um. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que você tenha deficiência de B9. Adianta você suplementar a dose de manutenção? Manutenção é o que o nosso corpo precisa de uma forma básica, todos os dias, tá? Agora, se você tem uma deficiência, você precisa resolver essa deficiência. Não adianta você ficar usando dose de manutenção, a sua fadiga vai continuar lá. Então, você precisa ver a sua deficiência. A deficiência você vai ver através de exames bioquímicos ou pelos próprios sintomas da fadiga, que é falta de atenção, déficit de atenção, memória, esgotamento mental. Então, tudo isso representa sintomas da fadiga de adrenal. Então, assim, gente, você precisa avaliar essas vitaminas no seu organismo para resolver a sua questão de fadiga adrenal. E eu vou dar ainda uma outra dica para vocês, muito legal, que é os fitoterápicos adaptógenos. Isso aqui é o ouro que eu tô dando para vocês que sofrem de fadiga. Todo mundo que sofre de fadiga é importantíssimo tomar os fitoterápicos. Mas é muito importante, os fitoterápicos eles não podem passar de 3 meses de uso. Porque o nosso corpo se adapta, né? Nosso corpo é muito inteligente, então a gente não pode usar para sempre. Nós temos que usar, reavaliar, usar um outro fitoterápico. Então eu vou dar uma dica de alguns fitoterápicos para vocês, para te ajudar na fadiga adrenal. Eu uso muito a rhodiola e o ginseng panax. Esses dois são os principais que eu gosto de trabalhar quando eu falo em fadiga de adrenal. Então é isso, gente. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender um pouquinho sobre a fadiga adrenal e resolver um pouquinho desse seu problema de atenção, memória, esgotamento cerebral. E se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, eu quero te convidar a curtir o vídeo, que aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, pode passar para outras pessoas.
E não esqueça de se inscrever no canal que tem conteúdo toda semana sobre nutrição e qualidade de vida. Um beijo e até o próximo vídeo.